Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Só aumenta para mim aí, João. Quero que você abra a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 1 ao 5, depois pulamos para o 15 ao 20 e terminamos no 7, 1. Josué, capítulo 6, do 1 ao 5. Estou com a voz um pouquinho mais grossa. Estava todo mundo falando que o João é mais homem que eu, então vou dar um jeito. Vou fazer um curso de radialista. O cara já é maior que eu, né? Ele falar mais grosso, aí eu não mando mais nada. Vamos lá. Josué capítulo 6, verso 1 diz assim: Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: Olhe, estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vocês, todos os homens de guerra, devem rodear a cidade, marchando ao redor dela uma vez. Façam isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeiem a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Quando eles tocarem longamente a trombeta de chifre de carneiro, e vocês ouvirem o som dela, todo o povo gritará bem alto. A muralha da cidade cairá, e o povo subirá nela, cada qual em frente de si. Verso 15. No 7º dia, madrugaram ao romper da manhã, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. E aconteceu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocaram as trombetas, Josué disse ao povo: Gritem, porque o Senhor está entregando a cidade a vocês. Porém a cidade será condenada, ela e tudo o que nela houver. Somente ficará viva Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porque escondeu os mensageiros que enviamos. Quanto a vocês, cuidem para não ficar com nenhuma das coisas condenadas, para não acontecer que, depois de as terem condenado, vocês as tomem para si. Neste caso, tornariam maldito o arraial de Israel e trariam confusão a ele. Porém toda a prata, ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor. Irão para o seu tesouro. Assim o povo gritou, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Ao ouvir do som da trombeta, o povo gritou com toda a força. As muralhas ruíram, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Capítulo 7, verso 1. Mas os filhos de Israel foram infiéis em relação às coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, pegou para si uma parte das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Amém? A igreja pode se assentar? Amém. Quero só dar brevemente um resumo do livro de Josué até aqui no capítulo 6 e 7. O livro de Josué, todo mundo sabe, começa com Josué assumindo o lugar de Moisés. Moisés, o grande líder do Senhor, havia cumprido sua missão, havia chegado o tempo dele partir, por causa da maneira como ele lidou com algumas coisas, né? A maneira como ele tratou de algumas coisas. Ele foi então impedido de entrar na terra prometida, e Josué, o seu servo, assumiu o seu lugar.
Capítulo 2 conta a história dos espias que Josué enviou até Jericó, que ficaram hospedados na casa de Raabe, uma prostituta, e ela, temendo ao Senhor, escondeu eles para que a vida deles fosse poupada e recebeu a promessa de ser salva no dia da destruição de Jericó. Capítulo 3 conta a história da travessia do Jordão, aonde o Senhor confirma então que ele era com Josué, da mesma maneira como ele foi com Moisés. Quando os sacerdotes chegaram e botaram os pés nas águas do Jordão, a palavra de Deus diz que a correnteza parou de um lado, do outro lado secou toda a água, e eles atravessaram sem molhar os pés. Capítulo 4 conta que eles pegaram algumas pedras do meio do rio, fizeram um memorial para testemunho de todas as suas gerações, para que todos soubessem o que o Senhor havia feito. Capítulo 5, momentos antes de iniciar a conquista da terra prometida, o Senhor chama então o seu povo à circuncisão, a restaurar a aliança, a se santificar, e aí no finalzinho do capítulo fala que de repente apareceu uma pessoa diferente com uma espada. Josué fala: você é deles e você é dos nossos. E ele diz: nenhum nem outro, mas eu sou o capitão do exército do Senhor. E aí nós chegamos aqui, o capítulo 6, onde esse capitão então traz um recado de Deus para Josué. Texto que lemos, Deus então dá uma orientação, diz como as coisas devem acontecer. Josué então envia o seu povo para conquistar a terra prometida. Me lembro a primeira vez que eu li a Bíblia, quando eu cheguei aqui, me deu uma sensação de alegria, de que enfim as coisas iam acontecer, enfim as coisas deixariam de ser somente uma promessa. E amados, isso faz parte da nossa vida também. Quem sabe muitas vezes eu e você carregamos promessas na nossa vida, palavras que recebemos, coisas que esperamos, e os dias se passam e a gente não entende porque elas não acontecem. Mas para mim esse texto é um testemunho de que aquilo que o Senhor disse, aquilo que o Senhor mandou, aquilo que o Senhor determinou, vai acontecer na minha vida, na sua vida, seja agora, seja daqui a um tempo, seja há muito tempo, não importa. Nunca desanime de esperar, de acreditar no Senhor, porque Ele é fiel. Ele não é filho de homem para que minta ou para que se arrependa. Amém? Glória a Deus. Esse texto que lemos aqui é importante, interessante, traz uma série de coisas que eu gostaria assim de talvez passar um tempo conversando. Mas para a gente não perder muito o tempo aqui, não gastar muito tempo com isso, quero só fazer menção do caso de Raabe, que numa atitude de fé, quando os espias vieram a Jericó espiar a cidade, ela, temendo a Deus, escondeu os espias em sua casa e em troca ela queria que a vida dela e de sua família fossem poupadas. Acho interessante dizer que quando se cumpriu essa palavra de que Josué mandou os espias ir lá tirar Raabe de sua casa com a sua família, o acordo era quem estivesse dentro da casa seria salvo. E a palavra de Deus nos diz que foi Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os seus parentes. E eu me lembrei de um texto de Atos capítulo, se eu não me engano, 16, se eu não me engano, verso 31 ao 33, ou Atos 9, eu não lembro, que diz o seguinte: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E muitas vezes nós deixamos de crer, e muitas vezes nós queremos reduzir a nossa casa a somente o marido, a mulher e os filhos. Mas esse texto nos mostra um princípio da graça, que alcança toda a sua família. A Raabe teve que evangelizar, digamos assim, sua família. Ela teve que convencer os seus parentes a estar dentro da sua casa, porque dentro da sua casa eles estariam a salvos. Eu quero que você se encha de esperança por sua família.
mas eu e você precisamos, da mesma maneira, chamá-los para dentro da nossa casa, para dentro da presença do Senhor, porque é aqui, nessa casa, não essas paredes, né, que nós alcançaremos a misericórdia, a graça e a salvação. Não importa o quão longe sejam os teus parentes, creia e confie no Senhor. Amém? Agora eu vou entrar na mensagem. Quero dar um tema à mensagem que é fé. Fé para ser santo. Fé para ser santo. Quero começar falando sobre Jericó. Jericó, então, era a primeira cidade que Israel foi enviado a conquistar. E Josué recebe as orientações de Deus, repassa isso aos filhos de Israel. E nós vemos no texto que lemos que uma série de detalhes são ali colocados. Primeiro, que os homens deveriam rodear a cidade durante 6 dias sem conversar. Apenas os sacerdotes carregando a arca e tocando a sua trombeta. No 7º dia, então, eles deveriam rodear a cidade 7 vezes, e ao final disso, tocar a trombeta bem mais longa, num toque mais diferente, e o povo então gritar com todas as forças para que as muralhas viessem ao chão. Se nós talvez recebêssemos uma orientação de Deus dessa maneira, quem sabe a gente não ia fazer, né? Porque é meio esquisito isso daí, né? Uma muralha do tamanho do mundo, com casas em cima, e a gente ficar rodeando ela sem sentido algum, sem saber o que vai acontecer. Porque nós lemos ali, só foi revelado aos filhos de Israel no 7º dia, que eles iriam gritar e as muralhas iriam cair. Então, muitas vezes nós não entendemos os caminhos de Deus, nós não entendemos as coisas, as atitudes de fé, mas temos que continuar crendo. Amados, então as muralhas caíram. A palavra de Deus diz que da onde as pessoas estavam, eles avançaram adiante, tomaram a cidade e conquistaram ela. Só que haviam regras que deveriam ser seguidas. O povo não poderia tomar nada daquela cidade para si. Nenhum despojo, nenhum prêmio, nenhum brinde, nem uma lembrancinha para levar para casa para o irmãozinho que ficou lá, um chaveirinho, nada. Tudo tinha que ser destruído, queimado, porque aquela cidade havia sido consagrada a Deus. Apenas o ouro, a prata, os utensílios de ferro e de bronze deveriam ser levados, mas não para os guerreiros, mas para o tesouro do Senhor. E eu pergunto para vocês, para a gente começar, qual é a razão pela qual o Senhor determinou estas coisas acerca de Jericó? O que havia naquela cidade que não poderia ser aproveitado nada? Porque o Senhor foi tão rígido assim com Acã? Morreu não somente ele, mas toda a sua família pelo seu pecado. E eu quero começar falando para vocês sobre um assunto que muitas vezes causa certo desconforto nas pessoas, mas que eu acredito que é de suma importância. Quero começar falando sobre primícias, mas não vim pregar sobre dinheiro. Primícias, as primeiras coisas. Desde que o Senhor tirou Israel do Egito, as primeiras coisas sempre eram destinadas ao Senhor. A primeira cria dos animais, o primeiro filho das mulheres, o primeiro fruto da terra, tudo isso estava determinado em lei que deveria ser do Senhor. Então, amados, nós vemos aqui a primeira cidade sendo conquistada, e o fruto, a riqueza, a bênção dessa primeira não poderia ser deixada nas mãos das pessoas, mas tinha que ser oferecida ao Senhor. E você entende o porquê disso? Você entende, amados, por que o Senhor quer que você dedique a primeira parte de todos os teus ganhos a Ele?
a primeira parte de todos os teus frutos a Ele. E a questão é, amados, que isso é um reconhecimento de que toda a terra e todos os seus produtos e tudo o que nela existe pertencem ao Senhor, não a nós. Ofertar a Deus a primeira parte da nossa renda, a primeira parte do nosso dia, a primeira parte de tudo que nós conseguimos ou conquistamos, é um ato de reconhecimento e de honra a Deus. Se nós prestarmos atenção no texto que nós lemos, Israel quase não se esforçou para invadir aquela cidade. O muro não caiu porque eles gritaram tão alto que rachou as construções. O muro caiu porque o poder de Deus agiu pela fé daqueles homens e derrubou aquelas muralhas. Então, ofertar ao Senhor as primícias é um ato de reconhecimento e de honra que nós todos devemos, e isso é desde os princípios. Quando nós lemos Gênesis capítulo 3, se eu não me engano, capítulo 4, nós vamos ver que Caim trouxe em certo tempo uma oferta para o Senhor, mas Abel trouxe o melhor das suas primícias. Caim deu qualquer coisa, Abel trouxe as primícias, trouxe a honra. E é isso que, amados, que nós devemos aprender aqui. Como eu disse antes, não vim aqui falar sobre dinheiro, vim falar sobre fé, vim falar sobre honra ao Senhor. Durante a conquista de Canaã, muitos despojos seriam obtidos, mas esse primeiro deveria ser dado ao Senhor. Estava lendo o comentário de João Calvino e ele diz assim: pode ter sido uma tarefa penosa e dolorosa para as pessoas voluntariamente derrubar casas nas quais eles poderiam ter habitado de uma maneira cômoda e destruir artigos que poderiam ter sido importantes para o uso deles. Entenderam? O povo morava no deserto em cabanas, aí eles estavam diante de uma casa bonita e confortável, mas porque era para o Senhor, eles tinham que destruir, eles tinham que pôr fogo. Talvez não foi fácil para eles se desfazer de algo que poderia resolver a vida deles. Talvez não foi fácil para eles abrir mão de ouro, de prata, que poderia arrumar a vida deles para sempre. Mas eles tiveram que, de uma maneira voluntária, abrir mão de suas vidas, daquilo que talvez era importante e bom para eles, por causa de uma coisa, por causa da honra a Deus. E aí nós chegamos então no caso do Acã. Como nós lemos no capítulo 7, o povo de Israel não foi fiel nas coisas consagradas ao Senhor, e nós vemos o relato de Acã tomando para si uma capa babilônica, não vou lembrar as quantidades aqui, mas se eu não me engano, eram 2 quilos de prata e 600 gramas de ouro. Acã foi infiel em relação às coisas consagradas. E aí eu queria perguntar para você se você sabe o que significa algo consagrado, algo sagrado. Eu acho que isso é importante da gente pensar nesse dia. Nós temos a Bíblia Sagrada. E muitas vezes as pessoas consagram a Deus algumas coisas. E nós precisamos entender o que isso significa. Algumas traduções dizem que tudo o que havia em Jericó era anátema, amaldiçoado. Outras traduções utilizam essa palavra para dizer consagrado ao Senhor. Ou seja, amados, é algo que não nos pertence e que nós não podemos tocar. É algo que pertence a Deus e jamais pode ser profanado, jamais pode ser tornado comum. O Acã, lá no meio da sua batalha, ele tratou de algo sagrado, como se fosse algo comum do dia a dia.
Que diferença faz eu pegar isso aqui para mim e depois eu trazer outro? Se isso aqui é consagrado ao Senhor, faz muita diferença. Porque isso não diz mais respeito a mim, mas ao Senhor. É dele. Tocar é mexer nas coisas que são dele. E talvez por isso é que no tabernáculo era tudo muito bem estabelecido. Somente alguns poderiam entrar num pedaço, somente um poderia entrar no final, porque era algo sagrado ao Senhor. E a pergunta que eu queria fazer para que a gente começasse a meditar: o que há de sagrado na nossa vida ou nas nossas coisas no dia de hoje? Será que o nosso corpo é algo sagrado? Será que a reputação da Igreja de Jesus Cristo é algo sagrado? Será que o templo, não as paredes, mas o local onde se presta o culto, poderia ser um local sagrado, para que a gente não estivesse de qualquer maneira? Será que, amados, a vontade de Deus revelada a nós por meio de algumas páginas de papel, algum pouco de tinta, poderia ser considerado sagrado? Será que, amados, a vontade de Deus que nós venhamos conhecer essa palavra que Ele considera importante para nós, e o fato de nós não darmos a devida atenção, importância e honra à vontade do Senhor, será que não faz de nós alguém semelhante ao Acã, que trata das coisas sagradas como se fossem comuns? Por que eu preciso ler a Bíblia? E qual é, amados, a resposta que nós damos a Deus em relação a todas estas coisas sagradas que fazem parte da nossa vida? Será que dobramos nosso joelho diante de alguém que é santo? Ou nós só cumprimos uma tarefa que poderíamos cumprir de qualquer outra coisa? Às vezes eu oro para Deus e eu peço para que o Senhor me mostre, que o Senhor me faça entender a santidade. Porque uma coisa, amados, é eu, na minha luta, buscar não cometer nenhum pecado. Outra coisa é estar diante daquele que é incapaz de pecar. Eu acredito que se eu conseguisse entender essa santidade, não para poder explicar, mas para poder entender a importância disso, a minha vida mudaria para sempre. Uma vez eu fiz um curso e era sobre louvor, e as pessoas que estavam lá falando sobre louvor disseram o seguinte: que nós adoramos o que nós contemplamos. E às vezes nós pegamos uma letra de uma canção e nós não entendemos a profundidade dela, porque nós não contemplamos o que ela está expressando. Alguém já leu aquele texto de Apocalipse que diz que os anjos estão lá diante de Deus o tempo todo dizendo: Santo, Santo, Santo? Que diferença faz para nós? Eu lembro de mim, depois um dia o João também falou comigo, assim: pai, mas nós vamos passar a eternidade inteira de joelho falando santo, santo, santo. Vai ser chato. Vai ser chato. Mas quem sabe nós não estamos contemplando diante de quem nós estamos dobrando o nosso joelho.
Você já teve uma experiência de oração aonde você sentiu Deus e você não falava mais nada, só chorava ou só dizia Senhor, Tu és santo, ou só pedia perdão? Por quê? Quem sabe, amados, por nós não contemplarmos a santidade de Deus. Quem sabe, muitas vezes as pessoas levam as coisas santas de uma maneira mais ou menos. Que razão há para que nós, que conhecemos a Deus, pelo menos até um certo nível, levarmos uma vida mais ou menos, ter uma vida de oração mais ou menos, ter mais ou menos interesse de ler a Bíblia, ter mais ou menos interesse de conhecer o Senhor, de passar tempo na sua presença, de trocar a presença dEle pelo nosso trabalho, pelas nossas ocupações, pela nossa academia, pelo nosso lazer. Não tem razão, não faz sentido. Mas eu quero dizer para você nessa noite que, amados, o que é sagrado é tão importante e tão perigoso de ser tocado, que pode trazer destruição para a nossa vida. Um texto de 2 Samuel capítulo 6, um texto que eu também não entendia, e que eu achava que Deus era muito rigoroso. Conta a história que Davi está trazendo a arca do Senhor para Jerusalém. E tinha lá um cidadão dirigindo a carroça, fazendo algo para Deus, fazendo algo para as pessoas ir adorar a Deus, fazendo algo para trazer a presença de Deus para perto das pessoas. Mas de repente aconteceu alguma coisa e a arca foi cair, e esse homem, porque ele amava a Deus, ele colocou a mão na arca para segurar, para ela não cair, para ela não quebrar. Mas a palavra de Deus diz que a ira de Deus se acendeu contra Uzá, por um ato de irreverência. E ele morreu. E eu pergunto para você, amados, esse homem tinha só boas intenções no coração, mas ele tocou no que é sagrado. Ele tocou aonde não devia. As pessoas que organizaram aquela caravana não foram tementes a Deus o suficiente para colocar só levitas aonde poderia ser tocado na arca. Eu quero chamar a sua atenção para a santidade de Deus, que se não fosse a misericórdia dele, amados, agora todos nós cairíamos no inferno. Ele é santo. E isso não é só uma palavra bonita. E isso mostra, amados, a diferença que há entre eles e nós. A distância que há entre eles e nós. Porque se o Senhor viesse aqui hoje, amados, sem a graça de Jesus, nós estaríamos todos mortos. Nós estaríamos todos condenados ao inferno. Porque Ele é santo. Porque Ele é puro, porque nele não há trevas alguma. E o Senhor, amados, tinha uma vida de bênção para aquele povo, e o Senhor só disse: não façam nada de errado. Se vocês precisam de poder sobrenatural para vencer, eu tenho. Se vocês precisam de alguém que protege vocês, eu protejo. Eu luto, eu te esforço, eu te ajudo. Amados, o Senhor veio morrer no nosso lugar por causa dos nossos pecados. O Senhor veio nos ensinar um caminho novo e veio transformar a nossa vida para que a gente consiga chegar lá na frente da maneira certa e passar a eternidade com Ele. O Senhor tem para a nossa vida tudo o que nós podemos imaginar que seja necessário para sermos transformados e vivermos uma vida santa e habitar com Ele que é santo por toda a eternidade, dizendo: santo, santo, santo
é o Senhor dos exércitos. Mas muitas vezes nós não entendemos isso. E muitas vezes nós agimos como aqueles homens. E eu pergunto para você, por que é que alguém que tem esse conhecimento das coisas de Deus ainda se dá o luxo de fazer coisas erradas, de fazer algo diferente da vontade de Deus, de se interessar por tantas outras coisas mais do que se interessa por Deus? O próprio Acã disse, capítulo 7, verso 20 e 21, é verdade que pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte: quando eu vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei e me apossei deles. Amados, eu acredito que talvez o Acã nem tenha ido com má intenção para dentro das muralhas. Assim como eu acredito que nenhum de nós acorda de manhã, lava o rosto, escova os dentes e fala: hoje eu vou arrebentar, hoje eu vou pecar, hoje eu vou deixar de orar, hoje eu vou cobiçar as mulheres na rua, hoje eu vou mentir, hoje eu vou fazer tantas coisas erradas. Nenhum de nós sai de casa predisposto a isto. Mas algo acontece no meio do dia, no meio do caminho, e que nos fazem ter atitudes e tomar decisões que são contrárias à santidade do nosso Deus, que são contrárias muitas vezes ao nosso desejo de viver uma vida santa. Tiago capítulo 1, verso 13 ao 15 diz que nós somos tentados quando o nosso próprio desejo nos arrasta e nos seduz. E esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Amados, há algo aqui dentro de nós que luta contra a santidade de Deus. Há algo aqui dentro de nós que abre oportunidades para que Satanás chame a nossa atenção para coisas erradas durante a nossa jornada de todos os dias, que nos leva a escolher fazer coisas que nós sabemos que desagradam a Deus, para satisfazer a nossa vida. Pensa comigo. O Acã ia receber uma herança em Canaã. Ele não ia receber uma capa, ele não ia receber 2 quilos de prata, ele não ia receber 1,6 kg, 1,2 kg, sei lá, de ouro. Ele ia receber uma cidade, ele ia receber uma casa, ele ia receber uma terra, ele ia receber um lugar para plantar, para colher, para viver, para ser feliz. Ele ia receber a bênção de Deus sobre todos os dias de sua vida. Mas por alguma coisa, por alguma situação, ali naquele momento, ele deixou de saber disso e passou a depositar a sua confiança e a sua necessidade naquelas pequenas coisas. Eu quero que você entenda que você, a todo instante, corre o risco de cair no mesmo pecado de Acã. A palavra de Deus nos diz no livro de Efésios, capítulo 4: assim eu lhes digo e no Senhor insisto que não vivo mais como os gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus,
por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda a espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompem por desejos enganosos. Quem sabe naquele momento para cá, aquilo ali ia resolver a vida dele. Quem sabe para cá, aquilo ali era uma proteção, uma segurança que ele ia trazer para a vida dele. Mas são desejos enganosos. Quem sabe olhar para aquela mulher na rua, possa parecer, não sei que benefício pode dar. Mas é um desejo enganoso. Pensa, irmão, que benefício o pecado traz para a nossa vida. Vamos assaltar um banco, nós vamos ganhar muito dinheiro, mas nós vamos ser presos. Nós não vamos poder gastar o dinheiro. Para quê? Nós vamos ter que passar o resto da vida se escondendo. Isso é vida? Isso é benefício? Não é. Benefício tem mentir. Você pode se safar no momento, mas como diria a minha mãe, mentira tem perna curta. E uma hora ou outra a gente é descoberto. Que benefício tem cobiçar a mulher do próximo? Que benefício tem cobiçar a casa do próximo, a grama mais verde do próximo? Irmãos, não tem benefício nenhum. A palavra de Deus diz que a glória do homem é como a erva que logo vem e logo vai. E nós deixamos o nosso relacionamento com Deus por causa da glória dos homens. Não há benefício algum trocar algo eterno por algo temporário. Continuando o texto de Efésios. A serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser, olha só, semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes na verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, se escondam. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. E aqui é o ponto-chave que eu quero trazer para nosso texto, lá de Josué. Não deem lugar para o diabo. Nós sabemos a instrução, nós sabemos a verdade, nós sabemos o que é certo e o que é errado, mas o que acontece conosco durante o dia? Damos lado, damos espaço, damos oportunidade para aquele que é o inimigo das nossas almas. Se você se irou, não peque. Se esconde até a raiva passar. Porque você ira com alguém aqui e você sai nervoso. E você se depara com outro que não tem nada a ver com aquele, mas você precisa descarregar, e aí você peca. Você sai nervoso e você sai dirigindo e você faz barbaridades na rua. Amados, se nós damos oportunidade para o diabo, ele vai aproveitar, ele não é bobo.
E nós vamos mais um dia nos lamentar diante de Deus. Ó Senhor, tem misericórdia de mim, porque mais um dia eu caí no pecado. Mais um dia eu cometi a mesma coisa de ontem. Mas o problema não está em Deus e não está na obra de Deus na nossa vida. O problema está em que nós estamos sendo alguém muito fraco, alguém muito frágil, alguém que dá muita oportunidade para o inimigo. Se alguém me ofende aqui, o que é mais importante, o que é mais interessante, o que dá mais lucro? Eu simplesmente ignorar ou perdoar? Ou eu continuar com aquela raiva e passar o meu dia inteiro ofendendo e machucando as pessoas? E por que, amados, que nós não fazemos isso? Porque nós valorizamos demais a nós mesmos. Nós nos achamos, como diria a minha mãe, que estamos com o rei na barriga. Nós nos achamos o melhor de todos, as pessoas mais importantes desse mundo. E pelo fato de a gente se valorizar tanto, de quase idolatrar a si mesmo, nós não podemos ignorar uma ofensa. Nós não podemos levar um desaforo para casa, tomar um prejuízo. Lá em 1 Coríntios, nós vamos estudar ainda numa quarta-feira dessas, Paulo estava admirado que havia pessoas dentro da igreja levando o irmão na justiça. Ele falou assim: por que você não assume o prejuízo? Por que você é tão importante? Está lá no livro de 1 Coríntios. Mas vamos voltar para a mensagem. Por que é que nós somos tão frágeis para suportar a afronta e as coisas que são negativas, vamos assim dizer, para nós? Vou te dar 2 dicas aqui para você talvez não ficar mais forte, mas enquanto você não for forte, você pode usar. Mateus 6:13, finalzinho da oração conhecida como Pai Nosso, Jesus diz assim: e não nos deixeis cair em tentação. Eu acho que você pode orar, não repetindo essa frase, mas nesse sentido. Se a sua fraqueza, amados, é numa determinada área, você pode orar para que o Senhor te ajude nessa área. Veja bem, a tentação acontece quando um desejo que há no seu coração desperta em relação a alguma coisa, e aquilo te arrasta e te seduz de tal maneira que traz à luz o pecado. Então, se você ainda não é livre de alguma situação na sua vida, você pode pedir a ajuda de Deus para te livrar de você cair na tentação. Mateus 26:40, Jesus também fala aos seus discípulos: a carne, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Orai para que não entreis em tentação. E quando nós entramos em tentação, aí, meus irmãos, aí é a força do nosso braço resistindo contra o que nós não podemos resistir. Quando você está tentado a alguma coisa, o seu corpo reage de 300 jeitos e você não dá conta de suportar. Então nós precisamos orar para que o Senhor não nos deixe cair em tentação. Mas para que a gente seja livre, é isso que eu vim falar. Nós precisamos orar, amados, por uma fé. E eu quero que você entenda que fé não é algo somente destinado a operar milagres. A fé não é algo que serve só para você realizar curas. Não é só para você fazer um paralítico levantar, um morto ressuscitar, um surdo ouvir, um mudo falar. Muitas vezes, amados, nós associamos a fé e delimitamos ela a somente esse tipo de coisa. E nós julgamos as pessoas que fazem estas coisas como sendo pessoas de grande fé.
Mas eu quero dizer para você que a fé que opera milagre é um dom de Deus dado à igreja para evangelização e para o bem comum da igreja. Senão nós poderíamos ir lá na frente do hospital lá e não deixar ninguém entrar. Vem cá, pode ir embora. Vem cá, pode ir embora. E a gente ia dar um prejuízo gigantesco para a classe médica. Mas não é assim que as coisas funcionam. A fé que cura, que opera milagres, sinais e maravilhas, é um dom de Deus dado à igreja para a evangelização e para o bem-estar de todos. Marcos 16, 15 ao 18 diz que alguns sinais seguirão os crentes que creem dentro do ID. Ide por todo mundo, e esses sinais seguirão. Final do capítulo 16 diz o quê? E eles foram, e eles pregaram, e o Espírito Santo confirmava a palavra deles por meio de sinais e maravilhas. Acho que é mais ou menos isso. 1 Coríntios capítulo 12, versos 7 ao 11. Diz que a fé, o dom de curar, são manifestações do Espírito que é dado a cada um conforme ele acha melhor, conforme ele deseja para o bem comum. Então a fé não é algo simplesmente para operar milagres. Essa questão de milagres e maravilhas são dons, são ações do Espírito Santo por meio da igreja. A fé, da qual eu quero falar com vocês, é aquela fé que é capaz de suportar. É a fé que é capaz de te manter fiel ao Senhor, mesmo quando tudo dá errado. Essa é a fé pela qual nós devemos lutar. Essa é a fé, amados, que vai nos manter firmes até o fim. Essa é a fé que Paulo falou que guardou quando ele cumpriu a sua jornada. Essa é a fé que faz com que você entre no céu. Não a que opera milagres, mas a que te mantém fiel ao Senhor. Naqueles dias, muitos virão até mim e dirão, no teu nome nós fizemos isso e aquilo outro. E Jesus disse, eu não conheço vocês. Se afastem de mim, vocês que praticam a iniquidade. Essa fé que nos leva a nos tornar pessoas santificadas, pessoas livres do pecado. Essa fé que leva você a permanecer fiel ao Senhor, mesmo diante da tentação, mesmo diante da incerteza, mesmo diante de todas as coisas dando errado. É essa fé que nós devemos lutar. É essa fé da qual Acã falhou. Ele teve fé para gritar para aquele muro cair, mas não teve fé para permanecer sem tocar onde deveria. Eu quero dizer para você que ter fé para orar por alguém enfermo é fácil, mas é difícil ter fé suficiente para continuar fiel ao Senhor quando não tem jeito mais, quando tudo dá errado. Quando as pessoas têm necessidade de algo, elas dão tudo de si. Elas levantam de madrugada para orar. Elas fazem jejum. Elas vêm na igreja todos os dias. Elas participam de tudo. Elas oram por tudo. Elas lembram de Deus o tempo todo. Mas quando elas conseguem o que elas querem, tudo isso fica guardadinho no armário. Na próxima vez que eu precisar, eu já sei como fazer. Eu quero dizer para você de uma fé, amados, que nos leva até um lugar, mas que nos mantém lá. A fé que nos leva a crer em milagres é uma fé que pode nos levar a um nível de confiança no Senhor. Mas ela precisa nos manter lá. Porque senão, amados, nós temos uma fé daquela que vai e que volta, que vai e que volta.
Num dia nós somos super crentes e somos capazes de entregar a nossa vida por Jesus. No outro dia nós não temos coragem de orar, de vir na igreja. No outro dia tanto faz participar da ceia. Participar da ceia não é por você, é por Jesus. Não é algo para você, é para Ele. Nós precisamos olhar, amados, para essa fé que nos faz permanecer mais perto de Deus. Por que é que Deus colocou uma árvore no meio daquele jardim, sabendo da fragilidade daquele Adão e daquela Eva? Para que o Senhor deixou aqueles povos habitando ainda na terra de Canaã, quando o Israel não fez o que tinha que fazer? Por que o Novo Testamento nos diz que nós devemos, de alguma maneira, ficarmos contentes quando a gente passar por muitas tribulações? Porque todas estas coisas desenvolvem em nós uma fé, não que opera milagres, mas que nos leva a confiar em Deus, independente das situações, independente das oportunidades. Por que o José lá no Egito não quis tocar na mulher de Potifar? Porque isso ia ferir o relacionamento dele com o Senhor. Ele poderia se beneficiar durante alguns minutos, mas e a sua eternidade? O que levou Davi a não estender a espada e acabar com a vida de Saul, quando ele teve oportunidade? Um homem que queria a vida dele, um homem que estava entre ele e o lugar que Deus havia escolhido para ele. Davi nunca seria rei sem antes Saul morrer. Mas o que Davi dizia toda vez? Não posso tocar no ungido do Senhor. E quando aquele homem vem até onde Davi estava e conta para Davi o que aconteceu com Saul, dizendo que o Saul tinha dito para ele matar Saul, e ele só segurou a espada e o Saul se jogou. O que o Davi fez? Matou, porque o homem tinha tocado no ungido de Deus. Essa fé de Davi, essa fé do José, essa fé do Paulo, do Pedro, do João, do Mateus, de tantos outros, que não se importam com a condição de vida aqui nessa terra, porque a nossa cidade não é aqui nessa terra, a nossa morada não é aqui nesse lugar, o nosso tesouro, o nosso descanso, a nossa bonança não é aqui, amados, mas o Senhor tem preparado um lugar para nós. E muitas vezes nós nos deixamos agir como um Acã, cheios de promessas, mas faltoso em ser fiel ao Senhor. O Senhor Jesus nos disse em 3 oportunidades aqui: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por causa de mim, este a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo? Porque quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na glória do seu Pai e dos santos anjos. Esse texto a gente usa bastante para o incrédulo, né? O que não quer vir na igreja, né? De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Aí não fala assim para eles? Mas Jesus estava falando para os discípulos. Jesus estava falando para nós.
Muitas vezes, amados, nós deixamos o nosso relacionamento com Deus. Nós deixamos de desenvolver o nosso relacionamento com Deus, porque nós estamos envolvidos com tantas outras coisas, como se nós fôssemos ganhar o mundo. Que benefício tem você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Outro texto, Mateus 10, 37 e 38. Quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Jesus não está mandando você tratar mal ninguém. Mas você não dá honra mais do que a Ele. E muitas vezes nós honramos tantas outras coisas antes de honrar o Senhor. Nós honramos o nosso trabalho, porque se eu fizer isso aqui, ou se eu não fizer isso aqui, aí eu vou ganhar as contas e vai faltar comida na minha casa. Quero dizer para você que isso é mentira. Isso é uma atitude de quem não confia em Deus. É uma atitude de quem não confia que Deus pode fazer algo pela sua vida. Eu já contei para vocês, eu trabalhava num lugar que tinha um menino. Que a fé dele dizia que... que ele tinha que guardar o sábado. E um dia eu questionei ele, eu falei, mas você tem um trabalho tão bom, uma empresa tão boa, multinacional, por que você faz uma coisa dessa e corre o risco de perder esse trabalho por causa de uma coisa tão insignificante? Era o meu conceito daquilo. E ele disse para mim que se um dia ele ganhasse as contas porque ele estava sendo fiel a Deus, Deus ia dar um outro trabalho para ele. Ou seja, amados, a nossa confiança não tem que estar em nós, não tem que estar no nosso patrão, não tem que estar na nossa habilidade, no nosso conhecimento. A nossa confiança tem que estar em Deus. E eu quero que você entenda, amados, que o Senhor nos chamou para nós sermos diferentes nesse mundo. Para nós sermos um povo santo e escolhido, uma nação de sacerdotes ao Senhor, de pessoas que ministram perante o Senhor. Nós somos chamados para ser um povo diferente no meio de um mundo totalmente depravado e perdido. Mas para que nós possamos parecer com esse povo, nós precisamos confiar no Senhor. Nós precisamos confiar que a nossa vida está nos cuidados dEle. Porque se nós não confiarmos assim, qualquer capa babilônica, qualquer quantidade de prata, de ouro, nós vamos querer. Porque a nossa confiança não está no Senhor, mas naquilo que nós temos. Naquilo que o mundo pode nos prover. Último texto, Mateus 6, 25. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam os celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora,
Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Você tem dúvida com relação a esse texto, de que Deus tem cuidado e provisão para a sua vida? Comer, o beber e o vestir, as pessoas se matam por isso. As pessoas matam por isso. As pessoas escolhem colocar coisas ruins nos produtos alimentícios por causa disso. As pessoas não se importam com a qualidade de vida dos outros por causa disso. As pessoas não se importam com a própria qualidade de vida por isso. As pessoas não se importam com a vida com Deus, o relacionamento com Deus por causa disso. E eu pergunto para vocês, nós precisamos seguir por esse caminho? Acã precisava pegar aquelas coisas, sendo que ali na frente, no dia seguinte, ia ter muito mais. E eu quero encerrar trazendo para vocês uma reflexão sobre o perigo de nós não estarmos atentos à maneira como nós temos vivido. Não nessa última quarta, na quarta-feira anterior, a gente estava falando aqui sobre as divisões que estavam acontecendo na igreja de Corinto. Eu lembro que alguém comentou aqui no domingo passado que a gente até chorou. Sim, nós choramos. Mas não choramos de emoção, choramos de tristeza, por estarmos tão distante daquilo que nós entendemos que Deus espera de nós. Nós oramos chorando sim, em arrependimento, por não estar conseguindo ainda chegar lá. Os 4 primeiros capítulos de Coríntios falam sobre uma divisão que havia na igreja. Paulo diz que aqueles homens, cheios de dons, não faltava um dom naquela igreja, estavam agindo como mundanos e carnais, como pessoas que não conhecem a Jesus. Estavam na igreja, o Espírito Santo se manifestava por meio da vida deles, não faltava um dom na igreja, mas mesmo assim eles estavam agindo como mundanos e carnais. Paulo diz: eu não pude falar com vocês como se vocês fossem espirituais. Eu tive que falar com vocês como alguém que está começando hoje. Quero dizer para vocês que haviam coisas que Deus gostaria de revelar a eles, haviam coisas que Deus gostaria de dizer a eles, e que estavam sendo retidas por causa da atitude deles, da maneira como eles estavam vivendo a vida na igreja. Mas o problema, amados, não é só ter algo retido, não é só o Senhor não revelar alguma coisa para a minha vida ou para a sua vida, mas o problema está no fato de que eles estavam se reunindo como a igreja de Jesus, porém vivendo de forma tão distante da maneira como Jesus deseja. O problema estava em eles estarem se reunindo como a igreja, mas distante de ser ela. O texto da ceia diz uma coisa interessante: quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe juízo para si.
Nós precisamos, meus queridos, olhar para a nossa vida, olhar para a nossa fé e lutar para que tenhamos uma fé que nos mantenha firmes, que nos mantenha fiéis ao Senhor. As divisões estavam correndo pelo fato daqueles irmãos estar olhando ou valorizando muito a si mesmos. Eu não vou me misturar com esse, eu não vou seguir esse outro, eu não sei, eu não vou me submeter a você. Era esse tipo de coisa que estava gerando aquela divisão. E quando as pessoas agem assim, ocupando a sua vida com coisas que não deveriam ocupar, o espaço que deveria ser exclusivo para que o Senhor viesse transformar a nossa vida, ele fica ocupado. Quando nós estamos na igreja, com o nosso coração cheio das coisas do mundo, com as preocupações do tempo presente, o espaço aonde o Senhor iria transformar a nossa vida, trabalhar na nossa vida, ele fica ocupado com estas coisas. A nossa atenção fica direcionada para estas coisas e não para o Senhor. E daí aquela fé que nós precisamos não se desenvolve. E nós seguimos o mesmo caminho do Acã. Se o Senhor é o dono da nossa vida, e vocês concordam que Ele nos comprou, certo? A Bíblia diz isso, não diz? Que nós somos comprados. O Senhor comprou. Quem é o dono da nossa vida? Nós ou Deus? É Deus. Então por que nós não damos a principal parte dela para Ele? Porque nós não damos as primícias da nossa vida para o Senhor? Porque nós andamos cheios de promessas, mas incapazes de confiar no Senhor? Entregar a nossa vida a Cristo é o primeiro passo, mas a partir dele temos todo o restante da nossa vida. Amados, nós precisamos aprender a não usar o Senhor para satisfazer os nossos interesses, mas para nos santificar. Vem para a igreja e o Senhor vai resolver seus problemas. Vem para a igreja e o Senhor vai resolver seu casamento, sua saúde, suas finanças. Pode até ser o primeiro convite, mas fique aqui para que o Senhor santifique a sua vida. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Você pode ser rico, você pode dizer para todo mundo que a teologia da prosperidade funciona, mas sem santidade você não entra no céu. O Senhor pode ter te dado bênçãos materiais sem fim nessa terra, mas sem santidade você não entra no céu. E eu quero terminar isso, que eu já estendi o tempo, pedindo a você que faça uma oração comigo nesse dia. E eu queria que você orasse por um coração que deseja ao Senhor acima de qualquer coisa. Eu queria que você orasse pela misericórdia do Senhor, em não nos deixar cair em tentação. Nós precisamos, amados, de um coração que deseja o Senhor, que deseja estar com o Senhor. Um coração que, se necessário for, abre mão de si mesmo, abre mão da vida, abre mão das posses, abre mão de tudo o que for preciso, porque Deus é mais importante do que tudo. Quem sabe hoje você se sinta longe de estar num lugar desses, mas nós vamos orar ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, àquele que derruba muralhas, àquele que restaura a vida, que dá a vida, que tira a vida, aquele que tem todas as condições para que você chegue aonde Ele quer que você chegue, para mudar a sua vida da água para o vinho. E eu quero que você abra o seu coração para Ele agora.
e peça por um coração sedento da pessoa do Senhor. Alguém que deseja, alguém que ama e que busca, alguém que acorda pensando, alguém que durante o dia pensa, alguém que vai dormir se lembrando, alguém que deseja estar com Ele, não só lá na eternidade, mas desde hoje e para todos sempre. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos pela tua misericórdia, pela tua bondade. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem sido paciente conosco, Pai. O Senhor tem tido misericórdia, Pai, das nossas falhas, Senhor. E nós te louvamos, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por tanto amor, Pai, que o Senhor tem demonstrado naquela cruz. Hoje nós nos reunimos aqui para nos lembrar do sacrifício de Jesus. E que essa lembrança, Senhor Deus, não seja, Senhor Deus, somente um culto diferente, mas que nós possamos, Senhor Deus, ser tocados pela tua presença agora, Senhor. Que nós possamos ser tocados pela tua santidade, Senhor. E possamos, Senhor Deus, ser despertados para uma novidade de vida, Pai, que abre mão de todas as coisas para estar diante de Ti, para estar na Tua presença, para estar contigo. Pai, nós Te louvamos, Pai, e nós cremos que o Senhor tem todo o poder e autoridade nesse mundo para transformar a vida do maior dos pecadores. Pai, em nome de Jesus, derrama a graça sobre as nossas vidas e transforma o nosso coração nesse dia, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a sua vida e lute por essa fé que vai além dessas circunstâncias, destas coisas que o mundo pode oferecer.